Olá, eu sou Frei Alfredo e neste canal compartilhamos a palavra de Deus, o Evangelho de cada domingo. E desde já eu peço que você possa se inscrever, que nos ajudaria muito, e também compartilhar com quem você possa achar que vai fazer proveito dessa partilha que nós fazemos aqui. Neste canal, este é o objetivo. Enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. E a primeira coisa a dizer é que, anteriormente ao texto de hoje, Jesus havia anunciado aos seus discípulos a sua paixão, a sua morte em Jerusalém, havia dito que seria preso, torturado, julgado, enfim. E, com certeza, ao anúncio dessa paixão, dessa morte, os discípulos não reagiram muito bem, causou uma grande decepção nos seus discípulos. E é esse o contexto que nos apresenta o Evangelho para este segundo domingo da Quaresma. Se nós tivéssemos lido um pouco antes, um versículo um pouco antes, a gente ouviria que o texto teria começado dizendo assim, 8 dias depois. Mas não, começamos aqui naquele tempo. 8 dias depois é típico dos evangelistas, porque é muito importante, o número 8 é típico porque eles mencionam sempre a morte, nunca mencionam, aliás, a morte de Jesus, sem também indicar a sua ressurreição. E o 8º dia é a ressurreição de Jesus. E nesta cena da transfiguração, que outros até narram com mais detalhes, Jesus mostra aos seus discípulos quais são os efeitos da pessoa que passa pela experiência da morte, já que ele tinha falado que ia morrer, para que os discípulos talvez não ficassem tão desanimados ou sem nenhum horizonte. Jesus agora, então, quer que eles entendam de fato o que é passar pela experiência da morte. A experiência da morte, nós poderíamos dizer, não é como os discípulos imaginavam. Jesus deixa muito claro que essa experiência não é a destruição ou a aniquilação total da pessoa, mas muito pelo contrário, a pessoa se potencializa, é a potencialização da pessoa. Então, Lucas narra que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e notemos aqui que Pedro está sempre com o seu apelido, o seu sobrenome pejorativo, que indica a sua teimosia, a sua oposição a Jesus, sempre quando é indicado como Pedro, porque o seu nome é Simão. Ele foi apelidado por Jesus assim devido à sua postura de sempre contradição. Juntamente com Tiago e João, esses serão os discípulos mais difíceis, e é por isso que Jesus vai sempre levá-los consigo, tirá-los não só de um lugar para levá-los a outro, mas de um pensamento, de uma ideia e de um comportamento para outro. Jesus vai levá-los consigo sempre nos momentos mais importantes da sua vida. Então Jesus levou consigo esses 3 discípulos sobre a montanha ou o monte, que aqui na verdade não é definido como Monte Tabor neste evangelho, mas a montanha deixa claro que é um monte que não é um lugar geográfico, mas um lugar teológico. Então, o lugar do monte, lugar teológico, indica a esfera divina, a condição divina. Portanto, é para essa condição divina que Jesus quer conduzir os seus discípulos e toda a humanidade. Segundo Lucas, então, o objetivo da ida para esse monte é para rezar. Jesus os levou para rezar. Isso é muito típico de Lucas, sempre quando apresenta Jesus, nos momentos importantes, o apresenta em oração. Em seguida, Jesus mostra então os efeitos daquela morte que havia anunciado anteriormente, no capítulo anterior, deixando claro que a morte não mergulha a pessoa nas trevas, mas a envolve de luz. Porque a morte não destrói a pessoa, mas muito pelo contrário, libera todas as suas energias de amor e de vida. Então, acontece uma surpresa. O Evangelho conta que 2 homens estavam com Jesus, e era Moisés e Elias. Mas por que essas 2 figuras, Moisés e Elias? Moisés e Elias apresenta então aqui uma visão do Antigo Testamento, porque eles tinham falado com Deus, mas principalmente Moisés, que era o grande legislador, e o profeta Elias, que é o profeta que com grande zelo também, com violência da espada, fez o povo observar e praticar a lei de Moisés. Somente Lucas escreve que Moisés e Elias apareceram na glória e estavam falando sobre o seu êxodo,
que para Lucas é a morte em Jerusalém, e é bem típico dele falar dessa expressão, usar essa expressão êxodo para indicar a libertação que Jesus veio trazer. É também em Jerusalém, a cidade santa, que Jesus será assassinado pelos representantes máximos de Deus naquela época, a instituição religiosa. E aqui o evangelista acena algo incompreensível para nós, que é o fato de que Pedro e os seus companheiros, e aqui é importante observar que são companheiros de Pedro e não de Jesus, Pedro e seus companheiros, estavam com muito sono, ou literalmente oprimidos pelo sono. Mas, se a gente for pensar bem, como é possível, diante de uma revelação dessa de Jesus, não é? Esses discípulos estarem oprimidos pelo sono? É que o sono significa incompreensão com relação àquilo que está acontecendo. É um apagar-se para aquilo que está diante de nós e que a gente não quer. Mas, depois, quando despertaram, viram a sua glória e os dois homens que estavam com Jesus. Enquanto os dois homens depois se separaram de Jesus, portanto, Moisés e Elias se separam de Jesus. A lei e os profetas, com a violência, como Elias fazem observar a lei, se separam de Jesus. Estão diferentes de Jesus. Pela terceira vez, Pedro aqui é mencionado pelo seu apelido negativo, e o número 3 indica que é sempre definitivo. Portanto, Pedro insiste nessa teimosia, nessa oposição a Jesus e ao seu projeto. Pedro então disse a Jesus: é belo para nós estarmos aqui, que em português foi traduzido como é bom estarmos aqui. Continua Pedro dizendo: vamos construir 3 tendas ou 3 cabanas. E qual é o motivo dessa sugestão, dessa ideia de Pedro? E aqui é preciso lembrar, então, que das 3 festas mais importantes da vida religiosa de Israel, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas, esta última, a festa das tendas, era a mais importante de todas. E ela era tão importante que não havia nem necessidade de especificá-la, bastava se referir a ela como a festa, não é? O povo já entendia que se tratava da festa das tendas. Portanto, e o motivo desta grande importância é porque esta festa recordava a libertação da escravidão do Egito, quando durante uma semana eles festejavam que o povo havia passado pelo deserto e morado muitos anos, 40 anos, nas tendas, nas cabanas, que festa que acontece até hoje ainda em Israel, e o povo festeja fazendo essas tendas. A tradição dizia que o Messias chegaria durante a festa das tendas, e, recordando a antiga libertação da escravidão, seria inaugurada com a vinda do Messias, durante a festa das tendas, uma nova libertação, uma outra libertação. Portanto, aquela libertação nacionalista, aquela libertação da pátria dos pagãos, é isso que estava nesse imaginário. Portanto, o Messias esperado, o Messias da libertação, segundo a tradição, seria manifestado durante esta festa. É por isso, então, que Pedro sugere fazerem 3 tendas. Ele quer que Jesus se manifeste como esse Messias nacionalista, esse Messias que vai matar aqueles que não obedecerem à lei, e esse Messias que vai expulsar os romanos, que vai obrigar os pagãos a obedecerem à lei de Moisés. Então diz: façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E é preciso aqui também lembrar que quando existem 3 personagens, normalmente o mais importante é colocado no centro, seja por um motivo positivo ou negativo. No caso da morte de Jesus, no centro dos 2, para dizer que ele era o condenado mais condenado, aquele renegado por Deus mais importante. É preciso então lembrar disso, colocado no centro como mais importante. E quem é que Pedro aqui coloca no centro? Moisés. A tenda de Moisés está no centro. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aqui fica claro que para Pedro o mais importante não é Jesus com a sua mensagem nova, mas é Moisés com a lei. É ele, o legislador, que ele coloca no centro. E depois então vem Elias e Jesus para fazer cumprir a lei de Moisés, que é central. Portanto, para Pedro, o mais importante é Moisés com a lei.
É isso que é mais importante. Moisés com a lei e não Jesus. E é por isso que ele diz, o evangelista Lucas, que diz, ele não sabia o que estava falando. Portanto, Pedro ainda não tinha terminado de falar, por isso não sabia o que estava falando. Digamos, estava falando bobagem. Então, o evangelista interrompe Pedro. Ele é interrompido quando veio a nuvem. A nuvem que desde o Antigo Testamento é a manifestação, é a imagem da presença de Deus. Diz Lucas que a nuvem os cobriu com sua sombra e que os discípulos, envoltos por essa nuvem, ficaram com medo. Ficaram com medo de quê? Desta experiência de Deus nova. E aqui é estranho porque Pedro, pela primeira vez, se encontra diante de Jesus durante a pesca milagrosa lá atrás. E ali ele tinha pedido a Jesus que se afastasse dele porque ele era um pescador. Mas agora, desta vez, diante de uma experiência de Deus que Pedro faz, fica com medo. Que deixa claro que o evangelista nos ajuda a compreender que o quanto a uma tradição religiosa ou até mesmo uma ideologia religiosa podem ser perigosas, podem ser obstáculo para o conhecimento, a compreensão do verdadeiro Deus. Depois desta nuvem, imagem da manifestação da presença de Deus, sai uma voz, que é a voz de Deus, óbvio, que dizia: "Este é o meu filho". E aqui, por filho não se entende aquele apenas que foi gerado pelo Pai, mas aquele que se comporta como o Pai, que age como o Pai. Aquele que é semelhante na maneira de agir e de se comportar do Pai. Então é como se Jesus, aliás, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu estou todo em Jesus e Jesus está todo em mim. Quando diz: este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Aqui é uma ordem, é um imperativo, escutem-no. Não é para ficar mais voltados a escutar a voz de Elias e de Moisés, mas o que importa agora é a mensagem de Jesus. Portanto, Moisés e Elias desaparecem, eles devem escutar somente Jesus que fica presente ali neste momento. É uma indicação muito preciosa que Lucas dá para a sua comunidade. É preciso escutar a mensagem de Jesus. O que está escrito, então, no livro de Moisés, a lei, e nos livros proféticos, precisa ser sempre confrontado com o ensinamento de Jesus, com a mensagem de Jesus, com a novidade de Jesus. Então, se estiver em sintonia com o ensinamento, com a mensagem de Jesus, ok, deve ser considerado. Por outro lado, não deve ser a norma de comportamento para a comunidade cristã. Finalmente, logo que a voz cessou, ficou apenas Jesus, somente Jesus, e eles então se calaram. Ficaram em silêncio, e esse calar de Pedro, Tiago e João é típico dos inimigos de Jesus, que se calam diante de Jesus. Se calam porque se opõem. Em seguida, Lucas vai informar que naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Por que será que não contaram nada a ninguém do que tinham visto, da experiência que fizeram? Não contaram nada a ninguém porque não estão de acordo. Não querem aquilo que Jesus lhes mostrou. Ficaram desconfortáveis porque Jesus disse que a morte não é o fim, não é a destruição e que ele não é o Messias que eles esperavam, porque toda essa experiência do Tabor os contrariou, não contam, se calam como os inimigos de Jesus. O que eles queriam, na verdade, era um Jesus segundo a lei de Moisés e segundo o zelo violento do profeta Elias. E é por isso, então, que não aceitam Jesus, embora tivesse ficado somente ali Jesus, Deus tivesse deixado claro, tirando Moisés e Elias da cena e colocando Jesus no centro, diferente do que Pedro queria. Agora, então, fica claro para nós e nós sabemos que o caminho da comunidade, dos seguidores de Jesus, o caminho para a compreensão da realidade de Jesus e da sua mensagem é muito longo ainda para esses discípulos e para os discípulos de todos os tempos, inclusive para nós. Um grande abraço.